Resumo de Teresa, capítulo 26, terça-feira. Capítulo 26, terça-feira. Arthur decide ir com Teresa até o hospital para ver sua mãe. Pablito diz a Armando que a piora de Regina foi por sua culpa, porque contou a ela que ele está sem trabalho. Fernando almoça com Luísa e pergunta se ela tem um namorado. Sorrindo, Luísa diz a Fernando que não tem namorado. Mariano diz a Teresa que vão manter sua mãe dormindo e depois sai ao ver Arthur se aproximando. Esperança informa a Armando que conversou com um amigo seu e ele disse que tem um emprego para ele, porém deve começar imediatamente. Fernando convida Luísa para dançar com ele, mas ela se nega dizendo que quer ficar com Teresa. Teresa e Arthur encontram Armando limpando o chão do hospital e ficam surpresos. Teresa questiona Armando sobre o emprego que arrumou e diz que está com muita vergonha a ponto ela sai correndo de raiva. Joana vai atrás de Teresa e pede que ela pense no que Arthur deve estar pensando da sua atitude. Teresa concorda e vai até seu pai e muda de atitude para tentar contornar a situação. Rubens diz a Esperança que vai comprar um apartamento e gostaria que ela fosse morar nele para ficarem juntos. Magda avisa Teresa que sua mãe está estável, mas no momento não poderá receber visitas. Teresa trata mal e diz que gostaria que sua mãe se tratasse em outro hospital porque não gosta dessa equipe. Teresa acusa Mariano de estar por trás do serviço de faxineiro que arrumou para o seu pai e que acredita que tenha sido por vingança. Mariano diz a Teresa que o serviço de faxineiro é digno e mesmo que não seja grande coisa, pelo menos o pai dela não vai ficar parado. Ele tem a conversar com ela sobre o professor, mas Teresa diz que não há mais nada a falar com ele. Aida comenta com o pai que pensou em convidar o professor Arthur de La Barreira para ser seu padrinho de casamento. Teresa aconselha Esperança a aceitar o apartamento que Rubem está oferecendo. Esperança conta para Teresa que foi ela que conseguiu o emprego de faxineiro para seu pai como um agradecimento por tudo que faz por ela. Teresa fica indignada. Rubem diz a Arthur que quer morar com Esperança, mas não pensa em se divorciar de Mayra por causa do seu patrimônio. Rubem convida Arthur para ser o padrinho do casamento de Aida e Paulo. Johnny descobre que Esperança está namorando e aparentemente não gosta nada da notícia. Aurora questiona o pai porque pediu para Ledesma lhe colocar em outro projeto que não seja o de Mariano. Heitor diz a Aurora que não quer que ela sofra por ficar ao lado de Mariano e que logo ela encontrará outro amor. Aurora confessa ao pai que foi Mariano que a fez se apaixonar pela medicina e que precisa estar nesse projeto. Heitor diz a Aurora que Mariano está com problemas com Teresa e que isso vai fazer ter esperanças com ele. Aurora nega e diz a Heitor que está fazendo o possível para reconciliar Teresa e Mariano. Ela pede que a deixe fazer o que está fazendo. Luísa conta a Teresa como foi o encontro com Fernando e admite que ele está muito lindo. Johnny confessa a Esperança que está interessado na neta de Porfírio. Fernando vai à casa de Arthur e avisa Luísa que eles vão passar um tempo em Cancún. Aurora pergunta a Teresa por que devolveu o anel a Mariano e a aconselha a resolver logo as coisas com ele. Teresa diz a Aurora que se sente confusa com seus sentimentos e avisa que se a amiga quer consolar Mariano deve ficar à vontade. Paulo conta para Raul que quer se vingar de Teresa a todo custo. Raul tenta conversar Paulo a esquecer Teresa e focar no casamento com Aida, mas é inútil. Fernando conversa com Arthur sobre o projeto que vai ter que fazer junto com Luísa e conta que amanhã vão a Cancún. Paulo conta a Teresa que vai se casar com Aida e comenta que com esse casamento pode ter o dinheiro que ela sempre quis. Teresa deixa claro a Paulo que ele não a interessa nem um pouco e o lembra que se Rubem descobrir que ele é um drogado, seu casamento vai por água abaixo. Arthur pede que Fernando cuide bem da sua irmã Luísa durante a viagem a Cancún. Teresa diz a Paulo que não vai contar a ninguém sobre as drogas, porém seu castigo vai ser se casar com alguém que não ama. Teresa aconselha Luísa a aproveitar a viagem com Fernando para se entender com ele e sugere que devem ir às compras. Arthur comenta com Teresa que Rubem pediu que fosse ao casamento de Aida e Paulo e que se até lá ela já estiver se formado vai apresentar como sua noiva. Arthur diz a Teresa que além de dar o seu salário a partir de agora dará também uma quantia mensal para ajudar com gastos com seus pais. Teresa fica radiante com a notícia e o beija como agradecimento. Rubem faz negócios com Genoveva e os dois se beijam. Aurora pergunta a seu pai se já decidiu sobre o projeto de Mariano e o lembra que não adianta o afastar dele porque são os padrinhos de Pablito.
Mariano aparece na faculdade e conta para Aurora que agora é assistente de Ledesma, por isso sempre vai aparecer por lá. Regina diz a Mariano que está muito triste por Teresa não lhe dar o valor que merece porque ele é um bom rapaz. Ela lamenta que Teresa prefira o dinheiro e não o que verdadeiramente importa, que é o amor. Arthur entrega um cheque em branco para Teresa e pede que pague o hospital e também a parte que deve a Aurora. Roberto pede que Joana tente convencer Teresa a voltar para casa e conta que está preocupado com Regina. Joana diz a Roberto que não pode fazer nada e que Teresa está muito bem onde está. Arthur diz a Teresa que até agora não falou nada para Mariano por causa da sua mãe, mas avisa que se ele voltar a se aproximar dela vai dar um jeito nele. Paulo pede explicações a Nico porque disse a Teresa sobre o lance que os dois têm. Ele promete que não vai mais usar drogas e que não os viram mais. Teresa pede que Aurora leve ao banco e, sem que ela perceba, pede que o funcionário abra uma conta para ela com o cheque assinado por Arthur. Depois, Aurora acompanha Teresa para buscar sua mãe no hospital. Teresa pede para conversar com Mariano e, com a maior calma do mundo, pede desculpas. Mariano entende tudo errado, beija Teresa e diz que é muito bom saber que ela entendeu que não pode morar com o professor. Teresa afasta Mariano e diz que ele está enganado se pensa que voltará com ele para a vila. Ela conta que apenas está se desculpando com ele porque soube que não foi ele quem arrumou o emprego de faxineiro para seu pai. Mariano diz a Teresa que ela correspondeu seu beijo porque o ama e lamenta que esteja com o professor apenas por dinheiro. Teresa volta para o quarto irritada e trata Mariano com rispidez. Arthur leva Luísa ao aeroporto, lhe dá algumas recomendações e a entrega um presente de Fernando. Teresa chega à vila com sua mãe e a leva para o quarto para descansar. Regina pede que Teresa pense na possibilidade de voltar para casa. Teresa diz à mãe que não há mais o que pensar, pois não pensa em voltar para aquela casa. Ela pede que a mãe descanse e avisa que não podem discutir por causa da sua saúde. Aurora comenta com Joana que Luísa viajou para Cancún a trabalho. Regina escuta a conversa e questiona Teresa se vai ficar sozinha com Arthur naquela casa. Aida percebe que Paulo está uma pilha e tenta o acalmar com seu amor. Regina pergunta a Teresa se ela está louca e exige que ela volte imediatamente para casa. Teresa diz à sua mãe que ela não deve se preocupar porque Arthur é um cavalheiro. Para acalmar Regina, Aurora diz a ela que Teresa pode ficar na sua casa até Luísa voltar. Roberto escuta tudo da porta e vai logo correndo contar tudo para Mariano. Teresa agradece a Aurora, mas diz que não vai para sua casa porque não é justo que sua mãe duvide dela, sendo que já tinha falado com Joana para ficar com ela na casa de Arthur. Joana confirma a história. Mariano bate na porta da casa de Teresa e pergunta a ela se sua mãe está bem. Teresa diz a Mariano que sua mãe está muito bem e avisa que está falando um assunto sério com ela, por isso não quer que as interrompe. Ela fecha a porta na cara de Mariano. Mariano corre para falar com o professor, mas o encontra entrando no bairro. Mariano dá uma bofetada na cara de Arthur e o chama para a briga. Arthur levanta do chão e devolve o soco que Mariano lhe deu. Roberto segura Mariano enquanto ele avisa Arthur que não vai permitir que ele se aproveite de Teresa. Arthur diz a Mariano que ele tem que entender que Teresa não o ama e pede que Roberto o solte porque vai lhe dar um jeito. Mariano se solta de Roberto e tenta bater em Arthur. Os dois discutem quem Teresa ama e saem no murro. Ramon pede que Arthur vá embora enquanto Roberto segura Mariano. Ramon diz a Mariano que entende o que ele está passando, mas precisa tentar se acalmar. Chorando, Mariano diz a seu pai que Arthur está tentando se aproveitar dos sonhos de Teresa para enganar. Ramon pede que Mariano deixe de ser inocente e diz que Teresa não é mais criança, por isso sabe o que quer. Ele aconselha Mariano a seguir seu caminho com outra pessoa assim como Teresa. Regina diz a Teresa que não é possível ela querer levar Joana com ela, pois sua madrinha tem seus clientes que a procuram na sua casa. Arthur conta a Teresa que Mariano lhe deu um soco e deixa Regina chateada com a situação. Arthur questiona Teresa de onde Mariano tirou que ele mandou sua irmã à praia para ficar sozinho com ela. Teresa explica que foi uma confusão com que Aurora disse que viu quando Luísa foi viajar logo de manhã. Joana acaba batendo em Roberto porque descobre que ele fez a fofoca de Teresa para Mariano. Ela avisa Mariano e a Roberto que ela ia com Teresa para a mansão de Arthur para acompanhar sua afilhada. Heitor dá instruções a Aurora para cuidar da pressão de Regina, que subiu devido às emoções que viveu.
Teresa diz a Arthur que o melhor é voltar para a vila para evitar problemas com sua mãe. Ramon impede que Mariano suba para falar com Arthur e diz que se Teresa está nessa situação é porque não está preocupada com sua reputação. Cínica, Teresa diz a Arthur que não queria sair da sua casa, mas é necessário porque não confia nela mesma, sentindo o que sente por ele. Ela sugere que leve sua madrinha Joana para ficar com ela na sua casa e evitar problemas. Arthur aceita e avisa que vai conversar com sua mãe. Teresa avisa sua mãe que Arthur quer conversar com ela para informar que Joana vai para a casa dele para acompanhar durante a viagem com Luísa.